Eu acabei de sair de uma crise existencial. Na verdade, eu passei recentemente por ela e consegui sobreviver. Eu tinha me separado de uma pessoa que eu amo muito e era um casamento que eu achava que ia durar para sempre. Eu achava que a gente ia ficar velhinho junto. Para piorar, eu ia fazer 40 anos e aquilo estava me deixando absolutamente fritada. Eu me achava muito velha para recomeçar qualquer coisa. Eu sei que essa não é a melhor maneira de se apresentar para alguém ou de começar uma conversa. Mas eu descobri que quando você fala daquilo que é verdadeiro para você, as suas chances de se conectar com alguém através da verdade dela aumentam. Quer ver, por exemplo, eu queria saber com quantas pessoas aqui nesse auditório eu teria uma conversa muito boa por conta dessa conexão da verdade. Levanta a mão, quem já teve crise existencial? Quem está no meio da crise pode levantar a mão também. Quem não tem coragem de admitir também pode levantar a mão. É duro, né? Crise existencial. Eu vivi muito forte isso. Eu fiquei deprimida, eu desenvolvi uma doença autoimune, eu comecei a acreditar que eu tinha perdido a capacidade de me conectar comigo mesma, com as pessoas que me amavam, principalmente com aquelas pessoas que eu não conhecia ainda, com os outros. Eu virei um pano de chão. E é um clássico, né? O que acontece quando você vira um pano de chão? Todo mundo vem com rodo. Amiga, vamos para a balada, esquece isso, bobagem. Minha filha, toma esse sal grosso aqui, ó, no lado direito, no lado esquerdo, uma beleza. Não, vamos ali que você tem que meditar 7 dias, 7 noites na lua cheia, depois você corta o cabelo, vai dar tudo certo. E é por amor que as pessoas fazem isso, não é por maldade. Mas de todos esses panos que passaram, porque você está lá, se é um pano de chão, você vai, né? Um desses, para mim, fez muito sentido, que foi a minha irmã, que me conhece muito, que me disse, vai para a África. E aquilo fez sentido para mim, porque eu imaginava que viajar sozinha seria uma oportunidade incrível de conhecer pessoas. Eu também poderia passar os meus 40 anos bem longe. E aí eu teria a oportunidade de me conectar com as pessoas novas e talvez, por que não, comigo mesmo. E foi assim, apesar das pessoas acharem que aquilo não fazia nenhum sentido, que eu comprei uma passagem para a Zâmbia. E eu embarquei nessa viagem sem ter feito nenhum planejamento. Eu não sabia nada sobre os meus destinos. Mas eu tinha certeza que eram as pessoas que eu conhecesse nessa viagem que iam me ensinar sobre cultura, sobre os costumes, que elas gostavam de ouvir, onde elas comiam, quais eram os hobbies, como era o trabalho delas. Elas iam deixar a minha viagem mais rica, muito mais do que se eu tivesse lido simplesmente um guia de viagens. Então, eu coloquei para mim a seguinte missão: conhecer muitas pessoas interessantes. E é com essa mesma intenção que eu gostaria de convidar vocês aqui hoje para fazer essa jornada comigo e passar por essa experiência onde eu aprendi 2 lições fundamentais para você conhecer pessoas interessantes. Vocês topam? Sim? Então, vamos lá. Eu empresto um chapéu, eu faço uma mochilinha, eu pego minha passagem para a Zâmbia e vou para o aeroporto. Eu chego no aeroporto, eu despacho a bagagem e entro no avião. Quando eu chego no avião, eu procuro o meu lugar. E quando eu chego no meu lugar, tem um gringo bem bonitão que se levanta para eu poder entrar. Eu entro, dou aquele sorriso amarelo. Obrigada. Chego na minha poltrona, coloco o cinto. Ai, relaxo. Mentira. O problema é que quando você viaja para dar um tempo de você, você vai junto. E não é que você vai junto, calado, meditando.
Você vai junto dando palpite. E aí, Karina, gringo bonitão, vai falar com ele? Para que eu vou falar com ele? Ué, você não veio conhecer pessoas? Tem que falar com ele, essa é a sua viagem. Mas a viagem não começou, eu estou no avião ainda. A viagem já começou, você está no avião, é por isso. Só na África eu vou falar com ele. Eu não vou sair daqui enquanto você não falar com ele. Tá bom, eu vou falar com ele, eu vou falar com ele. Mas o que eu vou falar com ele? Tá, vamos lá. Oi, eu sou a Karina, eu estou vivendo uma crise existencial. Não, melhor não. Oi, eu sou a Karina, você vem sempre aqui? Não, no avião não dá certo. E aí eu pensei pra caramba e eu tive uma ideia genial. Eu olhei para ele e disse, Where are you from? Sabe o que ele disse? Nada, ele estava dormindo. Dez horas depois, o dorminho acorda, a gente começa a conversar. E ele me dá o cartão dele, me convida para tomar um vinho quando eu estivesse passando pela cidade onde ele mora. Eu pego o meu caminho, ele pega o dele, a gente se despede. E eu desembarco na Zâmbia, na África. Como eu não sabia o que ia acontecer, como é que eu ia conversar com essas pessoas, eu levei umas cartas. Elas funcionavam mais ou menos como um jogo. Eu queria comprovar a minha teoria de que se você começa uma conversa com uma pergunta interessante, as chances da sua conversa ser também interessante aumentam. Algumas perguntas eram assim. Se dinheiro não fosse um problema, como você viveria? Ou você tem alguma superstição? Qual foi a última vez que você chorou de tanto rir? E eu estava ali, justamente pensando nisso, dentro de um ônibus, atravessando a fronteira entre a Zâmbia e Botsuana, quando eu conheci um casal de americanos que estavam ali, acreditem, comemorando seus 40 anos de casados. E eles se olhavam nos olhos para contrariar todas as minhas crenças a respeito de um casamento. Eles eram super apaixonados, eles se admiravam, eles andavam de mão dada, era super esquisito. E eu me aproximei deles e perguntei, vocês topariam fazer esse experimento? Eu sou uma pesquisadora, eu queria fazer uma... E eles toparam, eles foram incríveis. E a Anne, a primeira pergunta que ela puxou para ele foi, você se arrepende de não ter feito alguma coisa na sua vida por medo? Ele disse que sim. Ele disse que ele se arrependia deles não terem mudado para a Austrália quando eles tiveram a oportunidade. E aí começa uma conversa linda entre os dois sobre os medos, as frustrações, a implicância da tomada de decisão, daquela tomada de decisão na vida deles. E, para completar, eles começaram a falar, mas por que a gente não vai para a Austrália agora? Nossos filhos estão grandes, nossos pais estão bem. E foi maravilhoso, eles choraram, eles se abraçaram, eles, óbvio, eles, andavam de mão dada, então foi incrível. E dessas conversas, eu tive muitas, e foi maravilhoso. Mas teve uma personagem lá que me marcou muito. Era um senhor... perdão, esqueci de falar essa parte. Essa é a primeira lição que eu aprendi. Você tem que fazer perguntas interessantes. Eu concluí que sim, que quando você começa uma conversa fazendo perguntas interessantes, as suas chances da sua conversa ser mais profunda, mais interessante, elas aumentam. Muito bem. Vamos aqui ao personagem dessa história. O senhor Mr. Chats. Eu tinha acabado de chegar num lugar novo, eu não conhecia ninguém, então eu estava meio mal-humorada, meio desiludida. Essa era eu, sentada, jantando sozinha. Crise de idade, crise existencial, recém-separada, mau humor total. Na minha frente, um casal jantava. Eu não conseguia ver o rosto dela, eu só via ele. E eles não se falavam, apenas comiam em silêncio. Eu olhei aquela cena e pensei, que cara mais mal-humorado, né? Para que, gente, esse mau humor? É um lugar tão bonito. É óbvio que é porque eles são casados há uns 60 anos, deve ser isso. Eu prefiro 1000 vezes estar aqui, jantando sozinha, do que com um homem com quem eu não converso. Naquele momento,
eu transformei o Mr. Charles no meu bode expiatório. Aonde ele ia, eu ficava olhando quanto mal-humorado ele era. E tentava entender como aquilo reverberava dentro de mim. Muito bem. Eu queria rapidamente fazer um experimento aqui com a gente sobre uma coisa bem interessante. A gente pode acender a luz? Aí, eu queria pedir para vocês, por favor, darem uma boa olhada. Sabe aquela pescoçada, assim, quando você chega na balada? Para ver quem está na balada? Dá aquela escaneada. Por favor. Muito bem. E agora eu posso pedir para vocês se apresentarem uns para os outros, assim, mesmo que você já conheça. Se apresenta para a pessoa do... Ótimo. Podemos apagar? Melhorou? O que aconteceu agora, nesses pequenos segundos, foi que o nosso cérebro fez milhares de conexões. E eu posso garantir que muitas dessas conexões foram de julgamentos. Isso é do ser humano, gente. É quase impossível evitar o julgamento. E o que eu estava fazendo com o Mr. Charles? Estava julgando ele. Eu estava julgando ele sem sequer ter trocado uma palavra. Nós ficamos no mesmo grupo de passeios. E conforme o dia ia passando, eu vi que ele era muito tímido e sensível. Ele ficava observando os passarinhos, enquanto estava todo mundo buscando leões e elefantes. Naquela mesma noite, a companheira dele veio até mim e me disse: eu vi que você está jantando sozinho há algum tempo. Você gostaria de se sentar e jantar com a gente hoje? Oh, eu tive que sair do meu status solitária e parar de julgar ele e tomar coragem, sair da minha zona de conforto. Mas, afinal, eu tinha ido lá para isso. Então, eu me sentei à mesa e fui jantar com meu bode expiatório. Eles vinham da Austrália e eles não eram casados. Eles tinham acabado de se conhecer num site de relacionamentos. Ele nasceu no Zimbábue, lugar de onde ele saiu fugido, depois de ter lutado na Guerra Civil da Rodésia. Naquela mesma savana onde a gente andava com os nossos jipes barulhentos, segurando câmeras fotográficas, ele também já tinha andado por ali, mas empunhando uma arma e rezando para não ser morto por um inimigo. Ele andava em silêncio por causa disso, para não ser descoberto. E era por isso que ele sabia tanto sobre os passarinhos. E eu me dei conta que ele não estava mal-humorado. Ele só estava profundamente emocionado. O que aconteceria se eu tivesse ficado só no meu lugar, no meu cantinho, julgando? Foi logo o meu bode expiatório que deixou a minha viagem mais rica. Ele me ensinou sobre os costumes locais, sobre a comida. Ele me ensinou algumas palavras em Shona, que é uma das línguas que se falam ali. Eu experienciei, eu vivi, eu saí de um patamar cultural e fui para outro. Tudo isso por causa de uma pessoa com quem eu me conectei. E essa foi a segunda lição que eu aprendi. Já que a gente não pode evitar, já que é muito difícil evitar o julgamento, que a gente evite ao máximo a sentença. Porque quando a gente sentencia alguém, a gente perde a chance do maravilhoso que é o universo do outro. Eu aprendi que a vida é uma experiência compartilhada com o mundo, com os outros e com nós mesmos. Só queria mostrar para vocês a última foto que eu fiz da minha viagem. Eu conheci a cidade do Cabo na garupa de uma moto. Adivinha na moto de quem? Eu fui tomar aquele vinho.
E além de conhecer a cidade do Cabo na garupa de uma moto, eu vivi uma paixão. E o mais legal disso é que ninguém precisa ir para a África para conhecer pessoas interessantes. A gente pode se beneficiar disso agora, nesse instante, aqui mesmo, aqui mesmo. Por isso eu quero pedir para vocês que saiam daqui hoje sabendo que essa pessoa que está aí do seu lado tem alguma coisa muito interessante para te dizer. E já que a gente está consciente dos nossos julgamentos, por que não pensar em alguma coisa, fazer uma pergunta interessante para ela? Muito obrigada.